Jeet Kune Do, do Bruce Lee, é exclusivamente produzido por Legacy Produções Limitada, com a aprovação de Bruce Lee, 1995, produção independente. Quando Bruce Lee morreu em 1973, deixou para trás um legado inquestionável em seus filmes. Mas além de seus filmes, há um outro legado, a sua arte marcial, o Jeet Kune Do. Este não é um filme sobre Bruce Lee. É o primeiro filme de treinamento e aprendizagem de Jeet Kune Do com o próprio Bruce Lee. Para produzir este filme, tivemos a completa cooperação da equipe de Bruce Lee, permitindo que o mostrássemos pela primeira vez, com seus filmes e vídeos particulares de treinamento, assim como suas últimas gravações e anotações de treinamentos e pesquisas. O filme é narrado por Bruce Lee com algumas inserções adicionais de seu filho, Brandon Lee, e de Dan Inosato, o homem escolhido por Bruce para continuar o seu Jeet Kune Do. O Jeet Kune Do de Bruce Lee. Capítulo 1. O início. O Jeet Kune Do é simples, direto e não clássico. Bruce Lee. Permitam-me apresentar. Sou Bruce Lee. Nasci em São Francisco e minha arte marcial, em chinês, é Jeet Kune Do, o modo de interceptar o punho. Caso você tenha perdido as últimas notícias sobre Jeet Kune Do, foi divulgado que fui eleito e aceito no Hall da Fama do Cinturão Negro na América. Este fato marca a primeira vez em que uma recém-desenvolvida forma de arte marcial é nacionalmente aceita. Não, Jeet Kune Do não tem milhares ou mesmo centenas de anos. Teve início por volta de 1965, através de um dedicado e energético homem chamado Bruce Lee. E minha arte marcial é algo sério e que não pode ser ignorado por outras artes marciais. Eu conheci Bruce Lee em 1964 e naquela época fazia curso de Kempo. Era o primeiro ano do Campeonato Nacional de Karatê realizado em Long Beach. Quando Bruce esteve nos Estados Unidos, ele teve treinamento em Mustau Tai Chi, que algumas vezes é chamado em Hong Kong de Wanghua, e treinava boxe ocidental. Ele tinha treinado esgrima com seu irmão e feriu a cabeça. E teve também treinamentos em Wing Chun e outro treinamento que recebeu e que chamam de Bok Pil e o Thumb Toy. Ele sabia várias posições de Thumb Toy. E acredito que tenha treinado com o exaustivo Fatman. Essas foram as artes que Bruce trouxe para os Estados Unidos. No começo ele usava Wing Chun como sistema básico ou inicial, mas com o passar do tempo deixou de lado e começou a extrair coisas diferentes de sistemas diferentes, adotando-as para o seu uso pessoal. É por isso que ele dizia, absorva o que é útil e rejeite o que for inútil para você. Esse é o conceito, ele dizia, usar nenhum estilo é um estilo, não importa se for um estilo japonês, se for um estilo chinês, se for um estilo coreano, se for um estilo Okinawa. Ele diz para usar nenhum estilo como estilo, você é o próprio estilo. Para usar a não limitação como limitação. Esse é o conceito do Jeet Kune Do, que significa que eu não me limito ao estilo das Filipinas, ou indiano, ou malasiano. Eu uso o que é útil para mim, porque em certos momentos uma certa arte pode ser útil em certas condições. O Kung Fu é originário da China, é o ancestral do Karatê e do Jiu-Jitsu. É um sistema mais completo e mais fluido. Kung Fu pode ser praticado sozinho ou com um parceiro. A prática solitária é a mais comum. Algumas imitam uma garça, um macaco. A apresentação em 32 sequências diferentes de pegadas, que você pode ver no filme Jogo da Morte e no Voo do Dragão. Nestes dois filmes, ele mostrou as pegadas, chaves de braço e as chaves de pescoço. Originalmente, Bruce nos ensinou suas diferentes pegadas e suas diferenças, mas assim que começam os socos, nós tivemos que pegá-los, combatê-los e bloqueá-los. Esta é a posição de bloqueio que usávamos. Para mim, entende? Para mim. A arte marcial perfeita significa expressar a si mesmo honestamente, mas isso é muito difícil de se fazer. Capítulo 2. Rumo à libertação pessoal. O homem, a criatura viva. O indivíduo criativo é sempre mais importante do que qualquer estilo ou sistema existente. Bruce Lee.
desde o Big Boss, parece ter sido um bom jeito, de fato, encontrar um outro Bruce Lee entre todos os tipos de pessoas, particularmente os artistas marciais, desde os praticantes de karatê, aikido, judô, etc. Não importando se eles tinham ou não habilidade para atuar, mas desde que pudessem dar uns chutes ou socos mais ou menos decentes e, se possível, conhecessem alguns golpes ou truques, os produtores os transformariam em astros. Agora vamos falar sobre isso. É assim tão fácil se tornar um astro? Bem, eu posso garantir que não é tão simples. Além disso, posso lhe dizer que quanto mais os filmes de Bruce Lee forem exibidos, mais o público perceberá não somente na capacidade de atuar, mas também na habilidade física. Eles notarão a diferença. Por exemplo, em O Voo do Dragão, minha habilidade competiu com o campeão americano Chuck Norris, que já foi por 7 vezes vencedor de ambos os campeonatos de karatê, o aberto americano e o mundial de karatê. Em seguida, o campeão de 1970, o peso pesado de karatê, Awo, que já tinha o 7º grau de perito em aikido, o público pode vê-lo no filme Aikido. Claro que as pessoas poderão dizer que é só coisa de cinema, mas tenho certeza de que o público não é tão insensível a ponto de não ser capaz de ver e julgar por si próprio e comparar esses homens pela velocidade, força, desembaraço, coordenação, versatilidade, etc, etc. Eu comecei o treinamento com meu pai assim que aprendi a andar, quer dizer, meu pai era um treinador muito dedicado e sempre mantinha as pessoas praticando. Meu pai tinha um círculo de estudantes que eram próximos dele, eram amigos da minha família. E um desses homens, Dan Inosato, continuou sendo meu professor, então foi legal manter a continuidade. Eu tenho livros em casa, todos riscados com anotações, e é fascinante ver quais as fontes que ele usou e quais eram seus guias. Ele tinha livros de esgrima ocidental em casa que podem ser usados para o boxe. Eu me lembro que ele sempre dizia para você observar o que é útil e descartar o que é inútil e acrescentar o que for essencialmente seu. Isso se tornou o seu credo ao criar o Jeet Kune Do. Quando as pessoas me fazem a pergunta, geralmente em entrevistas, qual é o meu estilo, eu costumo dizer, meu pai criou a arte do Jeet Kune Do e eu não posso negar que venho treinando com ela. Porque é fácil dizer isso. Na verdade, é o que eu sinto mesmo, mas é muito simples dizer porque o Jeet Kune Do era uma forma de expressão de arte marcial muito pessoal do meu pai. Ele teve a intenção de matar um monte de valores sagrados. Sinto-me tolo ao dizer que pratico Jeet Kune Do. Embora eu tenha sido treinado nele, seria mais apropriado dizer que eu pratico a minha própria interpretação do Jeet Kune Do. E, francamente, é isso que acontece com qualquer um que pratique o Jeet Kune Do, porque essa era a intenção. Dan Inosato, meu sifu, sempre falou sobre ensinar os conceitos do Jeet Kune Do. Em outras palavras, ensinar a alguém os conceitos, um certo modo de pensar por trás da arte marcial e depois ensinar as técnicas. Para mim, essa é a mesma diferença que existe entre dar o peixe para alguém ou ensiná-lo a pescar. Você conhece o ditado. Você pode dar a alguém um livro e então ele terá esse livro. Ou você pode ensinar para alguém o conceito da filosofia por trás de tal livro. E assim estar oferecendo uma variedade de pensamentos onde eles poderão crescer e evoluir por si mesmos e então pensar, nossa, então é esse o significado. E eles provavelmente verão que é bem isso. É isso que eu acho que há por trás do Jeet Kune Do. E o porquê do meu pai ter provocado e criado uma pequena melhora nas artes marciais. Você sabe, na verdade, eu não ensino karatê porque não acredito mais em estilos, ou seja, eu não acredito que exista essa coisa como o modo chinês de lutar ou o modo japonês ou qualquer outro modo de lutar, porque a menos que o ser humano tenha 3 braços ou 4 pernas, sempre teremos diferentes modos de lutar, mas na realidade temos apenas 2 mãos e 2 pés. E mesmo que tivéssemos, seria impossível não existir estilos tão diferentes. Então, deverá haver estilos diferentes de luta. Por que isso acontece? Nós temos 2 mãos e 2 pés, e o importante é como poderão ser usados ao máximo, em termos de movimento, linha reta, linha curva e linha circular. Pode ser devagar, mas dependendo das circunstâncias, às vezes a luta pode não ser lenta. E chutar é a essência vital. Depois de tudo isso, você se perguntará,
como posso usar isso e me expressar honestamente naquele momento. É ser você mesmo quando soca, quando quiser mesmo socar. Você não quer socar para se esquivar ou ser golpeado, mas porque você está fazendo parte disso e assim se expressa. Isso sim é necessário para se motivar. Como eu posso usar o meu corpo e entender a mim mesmo? A coisa mais importante é pensar que você pode lutar. Faça boxe com sua alma. Faça judô com a sua alma. O que eu quero dizer é que, devido aos estilos, as pessoas estão separadas. Não estão unidas porque os estilos tornaram-se lei. E o fundador do estilo começou com hipóteses, que agora tornaram-se uma verdade doutrinária. E as pessoas estão aceitando isso. Não importa como você é, quem você é, como está estruturado, como está constituído, do que você é feito, não importa. Basta ir e seguir seu propósito. Isso significa ser verdadeiro. Então, os estilos tendem não só a separar os homens, porque eles têm suas próprias doutrinas que se tornaram uma verdade absoluta, sabe? E você não pode mudá-la, entende? Mas se você não tem estilo, você só pode dizer, aqui estou eu como um ser humano, como eu posso me expressar? Total e completamente. Então, desse modo, todos podem criar um estilo, porque estilo é uma cristalização. Quero dizer que esse modo é um processo de crescimento contínuo. Primeiro usamos os pés. E depois usamos os cotovelos. Nas lutas, há a pegada com os dedos, o soco, há o uso do punho toda hora e a defesa. Você usará dependendo de como vai golpear. Eu posso usar minha arma mais longa, meu chute lateral contra o mais novo tipo de soco, que é comparável ao jab de esquerda no boxe, exceto por causar danos maiores. E você usa todos? Você pode treinar para usar todos. Você tem que usá-lo, sabe? Porque isso é a expressão do corpo humano, entendeu? Quero dizer, tudo, ou seja, não é só a mão. E estamos falando de combate. E se isso fosse um esporte, então estaríamos falando de uma outra coisa. Você estará regulando os seus movimentos. Mas quando falamos de luta, como é o caso, Você sabe lutar. sem regras, então é melhor você treinar cada parte do seu corpo. O bom artista marcial é como a água. Por quê? Porque a água não pode ser contida. E com isso quero dizer agarrar ou pegar. Você não pode socá-la e feri-la. Então seja macio como a água e flexível. Capítulo 3. Arrebentando. Assim como o boxe ou a esgrima, o Jeet Kune Do é um projeto passo a passo, onde cada manobra precisa ser repetida muitas vezes. Bruce Lee. Como você pode manter uma velocidade rápida sem sacrificar o tremendo poder do soco? Eu acredito ter encontrado o núcleo da minha ignorância. Veja, um soco de Jeet Kune Do é muito científico e prático, especialmente em determinadas situações. Podemos começar com o básico? Eu normalmente começaria com a direita, mas eu gosto de ir com a esquerda enquanto demonstramos a direita na defesa, certo? Então, quando o soco vier, você arrisca cruzar desse jeito. E enquanto faz isso, você ataca. Câmara lenta. 1, 2... Você pode fazer isso junto ou separado. Pode pegar e depois seguir, ou defender e depois seguir, ou fazer tudo junto. Quando você dá esse lado aqui, em câmara lenta, ou então você se esquiva para fora, esquiva para fora. Quando fazemos isso no exercício, significa que estamos incorporando muitos sistemas. Certo, para o básico inicial é esquivar e golpear. De novo, em câmara lenta, esquivar e golpear, certo? Esquivar e golpear, esquivar e golpear. Agora, como o soco, eu me esquivo e golpeio em câmara lenta. Esquivo, penetro e golpeio. Esquivo, penetro e golpeio. Pode fazer isso junto ou pode defender deslizando adiante de seu cruzamento e fazer desse jeito. Ou esquivar e golpear. Golpeia pela lateral e golpeia, certo? Certo. Esse é o básico. Vamos direto ao ponto. Quando o foco vir do seu treinador, eu quero que se esquive. Cruze, se esquive, cruze, de novo. Devagar. Defende. Cruza, esquiva, cruza. Esses são os exercícios básicos que ensinamos para serem acompanhados. Mas se você pensa que eles só podem ser encontrados no Ocidente, eles poderão ser encontrados no boxe filipino. Nesse aqui você esquiva, cruza, gancho, cruza. Porém, pode esquivar primeiro e depois o gancho. Então, cruzar e o gancho. De novo, esquiva, gancho, cruza, gancho. Também podemos, enquanto eles golpeiam, defender esta mão aqui. Cruze aqui.
Quando eles recuarem, você cruza, gancho, cruza de novo. Esquiva, cruza, cruza, gancho, cruza. De novo. Esquiva, cruza, gancho, cruza. Última vez. Esquiva, cruza, gancho, cruza. Certo? Agora está bem. Movimento de braços, observe. Está vendo? Usa-se os braços e ombros. Ombros são contidos também. Agora, definitivamente é uma tentativa. Mais tarde, quando lutei com Chuck, notei a diferença. Sua defesa estava melhor agora e isso foi ótimo. Os ombros estão muito tensos. Perceba que estou apenas começando quando eu digo que você envolve apenas seus braços e ombros. Agora, sua mão. A última vez que vi você estava muito bom e rápido. Vamos ver se dá para fazer isso. Agora, isso. Deixe-me ver então. Você tem que envolver seus pés um pouco mais. Põe a sua mão aqui. Muito bom. Observe, acho que quando te ataco, você reage a isso tensionando os ombros. Agora olhe esse movimento. Observe minha esquiva quando tento atacar você. Acho que quando tenta reagir, sabe, você apenas não fique muito tenso, entende? Apenas tente reagir. Então faça. Agora do jeito que eu disse. Use a mão do jeito que eu disse. Viu? Quando mexe suas mãos e pés, faz uma baita diferença. Tá vendo, Chuck? Um pouco mais de reação. Aham. Está chegando lá, meu amigo. Bom, esse foi muito bom. Muito bom. Não. Esse foi um pouco justo. Agora observe este. Bom, esse poderia ser usado no filme. Muito bom. Certo, vamos ver esse primeiro a partir daqui. Nesse ponto, com a finalidade de demonstração, eu devo usar o que chamam de sachê, certo? E isso é o que eles usam no savá, desse jeito mesmo, viu? Quando eu me aproximo, posso usar o Wing Chun. A partir desse ponto, posso usar o boxe ocidental, certo? E no outro ponto, posso usar uma chave Summer, usada no jiu-jitsu, que eu posso usar para o propósito de levar a pessoa para cá e prender bem aqui. E talvez eu possa usar qualquer sistema que aperte a chave, que pode ser jiu-jitsu, aikido, colleg ou qualquer outro tipo de chave. Agora sabemos que podemos passar de sistema a sistema, apenas fluindo. Eu posso ficar de fora aqui, usar um chute em particular, passar o alcance do Wing Chun e bem aqui usar o cotovelo, certo? E em virtude da filmagem, eu irei devagar para chegar à posição de bloqueio bem aqui. Isto é o que podemos chamar de rótulo do Jeet Kune Do. Não é um sistema, porque podemos ir de disciplina a disciplina, ou a um processo mais distante. E isso é muito importante no conceito do Jeet Kune Do. Os socos do karatê são como uma bolada. Já o soco do Jeet Kune Do é como uma bolada presa numa ponta de uma corrente, como Go Lang. E isso machuca de verdade. Hayward Nishioka, o nipo-americano campeão nacional de judô, que também é detentor do cinturão negro no estilo Shotokan de karatê, realizou um teste científico em uma universidade da Califórnia para descobrir a diferença entre um soco de karatê e um soco de Jeet Kune Do. E a descoberta é que, de fato, o soco do Jeet Kune Do é mais poderoso e destrutivo do que o soco clássico do karatê. Capítulo 4. Trabalho com os pés. O homem está em constante crescimento. E quando ele salta para um conjunto padronizado de ideias ou de maneiras de fazer as coisas, ele para de crescer. Bruce Lee. Se quiser me socar ou me atingir de qualquer outro modo, me defendo atacando com um movimento, então intercepto você. Essa é a estratégia. Num combate, a distância é uma relação de troca contínua, dependendo da velocidade, agilidade e controle de ambos os lutadores. É uma abundante e contínua troca no chão, buscando se aproximar, o que aumenta as chances de golpear o oponente. Então começaremos com o trabalho dos pés, conhecido como sistema de base ou deslocamento. É um sistema de entrega, certo?
Tradicionalmente, quando iniciamos em 1964, nós levantamos o pé esquerdo. Isso aqui, apoiamos a base na perna da frente. Desse jeito, entendeu? Então começaremos o básico avançado. Essa é a típica troca de passo adiante e passo atrás, certo? Esses são os primeiros avançar, recuar, mover para a direita e mover para a esquerda. No início daqueles primeiros anos, em 1964, a maneira correta era a direita adiante. Mas com o passar do tempo, decidimos usar ambas, a direita e a esquerda avançada. Então nós praticamos com o pé direito avançando, recuamos, movemos para a esquerda, movemos para a direita, avançamos e recuamos o movimento, recuamos e avançamos. Duplo avanço, duplo recuo. Esquerda em dobro, direita em dobro. Isso deve ser feito também com a direita à frente. Eu farei bem devagar, certo? E depois, trocando, certo? É o trabalho de pé básico que usávamos. Este método aqui é o que pensávamos também como passo. Lateral e passo lateral avançado. Então você dá o passo e dá um passo para fora. Então pisa, desliza e pisa, desliza e pisa. Pela esquerda irá aparecer algo assim, desliza e pisa. Desliza e pisa atrás, desliza e pisa atrás. Então irá parecer que seus passos foram trocados, mas não foram. Isso é que chamamos de push shuffle. Você empurra adiante e depois puxa para trás. Melhor do que pisar aqui e deslizar. Você empurra e empurra para trás. É isso a que nos referimos como push shuffle. E corretamente, com o lado esquerdo, push shuffle, push shuffle, push shuffle, push shuffle. Certo, depois disso você faz o círculo. O círculo que aprendemos no corner turn, que é gira e volta. E se o oponente está aqui, nos movemos. Se o oponente vira desse jeito, nos movemos, certo? Se vira assim, e move. Vira assim e move. Agora, se o oponente circula desta maneira, então nos movemos. Então, faça o círculo e volta assim e move. Gira desse jeito e move. Faremos isso de novo e pela direita também. Então, se o oponente circula desse jeito, nos movemos. Gira desse jeito e movemos. Gira desse jeito, movemos. Circula desse jeito, movemos. Gira desse jeito e movemos. E o reverso. Se o oponente se move assim, então você se move. Move-se em volta. Move-se em volta, certo? Esse é o sistema de deslocamento que usamos ou que chamamos de sistema de entrega. Esta é uma combinação de chutes. Agora perceba uma diferença no início. Você tende a perseguir a si mesmo. Em outras palavras, você fica muito distante. Por isso, quando você chuta, seu corpo move-se muito para frente. E a forma como chuta sai muito afetada. Agora, a razão de você cair para trás é porque seu corpo está muito inclinado para trás. E isso não é chamado de um chute de defesa. Quer dizer, quando você tenta atravessar alguma coisa, quando você realmente tenta chutar ou machucar, então você volta, mas não fará isso numa combinação de chutes. Você se precipitou aqui. Quer dizer, você devia, no começo, apenas aguardar e ir. E agora, está vendo? Você só não é apenas físico, mentalmente está perseguindo a si mesmo. Veja isto agora. Em câmera lenta. Pam e pam. Mas você vê, a linha do corpo está sempre lá, em vez de se distanciar. Sabe o que eu estou dizendo? Você não pode se apoiar atrás enquanto avança. Então vamos. 1 e 2. Isso. Com calma, entende o que eu digo? Vamos lá. 1, muito bom. 2 e... Nossa. Então, já que você consegue, você passará o formato de chutes. E tenha certeza de que está correto. E 2 e 3. Você já tem mais controle agora. Você está pensando mais como o 1, 2, 3. E não, como você sabe, pense já no 3. Esse foi bem melhor agora. E há um mais rápido no final deste também. O outro, você apenas estará no mesmo formato. Bum e bum. Viu? Tudo o que você tem a fazer é soltar, chutar, baixar, dar um passo e deslizar. Bum e bum e bum. Está certo. Bom. Agora você não está se perseguindo. Agora você está se apoiando direito. Vamos lá. E 1, e 2, e 3. Bom. Bum, e bum, e bum. Bom, agora, esse último, apesar de ter sido meio desequilibrado, foi definitivamente um tum-tum-tum-tum, entendeu? E bum, e bum. Vamos lá, chute. Bum. Você tem que puxar sua perna para trás, certo? Está deixando solta há muito tempo. Puxe para trás, agora.
Bum! E bum. Veja agora, veja como você solta e deixa solta sem puxá-la de volta assim que você pode. Agora observe. Bum, bum, bum. Você já sabe. Você deveria bater e puxar, bater e puxar. A medida de uma luta é a distância do pé do lutador em relação ao seu oponente. Passa a ser um golpe de panturrilha se o oponente for pego totalmente por ele. A arte marcial tem um significado muito, muito profundo. Tanto quanto diz respeito à minha vida, porque como ator, como artista marcial, como ser humano, tudo isso eu aprendi na arte marcial. Capítulo 5. Chutando. Poucas técnicas simples, bem apresentadas e objetivas, vistas com clareza, são melhores do que um labirinto confuso, rodopiando num caos educativo desorganizado. Bruce Lee. Se você quiser treinar socos, então soque. Se quiser treinar chutes, então chute. O poder dos meus chutes e socos são explosivos. Eu demonstrei um chute lateral em Tang Nuxon, um lutador judeu que se movia tão rápido que, mesmo assim, sentiu que seus olhos não podiam acompanhar. Em primeiro lugar, percebi que, neste caso, conforme se avança, sua sensibilidade é mais envolvida na técnica. Em consequência, a sua técnica também melhora. Agora, a posição final do pé no impacto pode ficar solto um pouquinho. Veja. Certo, não é definitivamente um centro superior, uma linha reta diretamente adicionada. Você sabe bater de lado e então voltar. Pum! Bom, essa foi uma reação muito boa. Bum! Bom, você está bem solto com as mãos. E... bum! Bom, muito bom. Bum! Esse foi realmente bem rápido, percebeu? Há uma coisa que você tem realmente que se alertar no início, um pouco mais de atenção aí. O que você tem que cuidar, tem mesmo, é o início. O ponto a ser encontrado, mas também o modo como finalizar a técnica. O chute num lance de ataque. Você tem que puxar de volta rapidamente. Usando outras palavras, você tem que ser rápido, do começo ao fim. Nesta cena de chute, você perceberá uma lição muito boa. Esse agora foi um pouco fora. Mas a lição que mencionei, agora você tem bastante controle do movimento. Mas se for controle demasiado, você estará preocupado com a execução. Embora você não possa, você sabe ser muito apurado. Bum! Esse foi um movimento bem suave. Veja esse agora, e bem agora eu vou te dizer, você sabe, realmente só se esqueça disso, apenas faça agora. Bum, viu? Direto no alvo. Quando você apenas alivia o peso em sua mente, você consegue. Agora observe o próximo chute. Vá, bum, bem na cabeça. E boa velocidade também. Bum, bem na cabeça, está vendo? Agora este é o James Coburn que está lá chutando. Viu o que eu quero dizer agora? Realmente você só bum e conseguiu. Você pode sentir a diferença quando eu ponho meu corpo atrás do chute. Quero dizer que você tem que colocar o chute por inteiro e toda a sua energia nele e fazer do seu chute uma arma. Agora, vamos ver o que... Espere, neste aqui, eu quero ensinar a velocidade e rapidez do seu ataque. Este é apenas um ataque simples que veio de um chute lateral. E agora você vê como acontece. Você está saltando agora, procure saltar. Pum! Agora. Esse aí. Esse não. Bum! Ah, esse agora. Você teve boa intenção, sabe? Você se decidiu e... bum! Nada mal, nada mal. Bum! Agora, observe o seu chute quando você o finaliza. Você o deixa cair, você não puxa de volta bem rápido. O seu início foi rápido.
Se você puxar rápido, o seu chute todo vai ficar assim. Bum! Agora de novo, viu? Você não puxou de novo. Bum! Bom, boa velocidade. Agora você percebe quando não puxa sua perna de volta. Bum! Bom, eu percebi a rapidez do seu chute agora. Bum! Talvez um pequeno passo aqui, mas... Escuta, eu estou atrás. Bum! Agora você está movendo sua perna pelo ombro. Um pouquinho agora. Esse foi muito bom, foi muito bom. O ombro talvez esteja um pouquinho tenso. Acima e abaixo do corpo. Veja agora. Acho que não preciso mencionar isso. A sua perna, tá vendo? Sua perna para e depois volta. Bum! Agora sim. Eu realmente acho que definitivamente o seu movimento inicial melhorou. Melhorou mesmo. Solte. Bum! Esse foi. Esse foi bom. Bum! Um pouquinho baixo. Bum! Bom. Agora teste a flexibilidade. Bom, agora eu quero que você observe sua perna esquerda, sabe? A perna de apoio. Agora observe a sua perna de apoio. O primeiro que você fez. O segundo que você fez. Veja esse agora. Bum! Está vendo como foi direto? Viu? Você deixou todo o resto no calcanhar e trocou facilmente. Agora esse é o chute lateral que passa por cima. Agora ouça isso. Eu gostei da sua sensibilidade natural naquele primeiro, embora o chute não tenha saído tão bom. Isto é, você viu como apenas o... Você sabe, bem suave, passando por cima. Agora o segundo você teve o controle. A posição do seu pé um pouquinho, talvez... Você está muito controlado aí. Observe. Entendeu o que eu disse? Não faça tão natural como no primeiro. Bum! Você viu? Agora, quando você faz corretamente, quando você atinge, a perna esquerda fica totalmente esticada. E é isso. Agora que estávamos comparando, deixe sua perna solta. Isso é que eu pedi para você fazer, porque você sabe, você tem sensibilidade para isso. Agora você vai puxá-la rapidamente. Agora veja isso. Viu? Um pouquinho desequilibrado esse último, mas foi bem. Agora você está estilizando. Veja. Eu gostei mais do segundo do que o primeiro. Foi mais direcional, sabe? Bum! Bum! Bom. Vamos lá. Mais uma vez. Bum! Muito baixo. O segundo estava certo. Agora combine com uma linha direta. Lá vamos nós de novo. Agora observe este exemplo. Você exagerou ao puxar sua perna para trás. Assim, para trás. Entendeu? Veja isso agora. Pum! Pum! Exagerou ao puxar sua perna para trás. Tenha mais equilíbrio e mais força. Veja agora. Você viu? Gosto da naturalidade do seu chute. No final, realmente havia sensibilidade aí, sabe? Capítulo 6. Treinamento. Jeet Kune Do definitivamente não é um assunto de mera técnica, mas de um alto desenvolvimento espiritual e físico. Bruce Lee. Já pensou como posso ser assim, tão bem-sucedido com isso? Isso quer dizer que se você quer ser um atleta, significa que você tem que praticar corrida, se quiser ter sucesso na vida. Bom, meu pai tinha um objetivo na época que ele treinava os artistas marciais que o pagavam para aumentar os seus potenciais como instrumentos, você sabe. Com certeza, o instrumento que seria usado na prática da arte marcial é o corpo. Então, eu acho que é muito importante manter o ritmo, uma certa velocidade.
Eu estou interessado naquela situação que você atinge quando na verdade você falha por exaustão em alguma coisa. Quer você esteja treinando exercícios ou depois com você mesmo. Eu estou interessado em verificar o quanto esta questão é uma coisa física e o quanto é uma coisa mental. E é isso que eu faço. Eu apenas pulo bastante corda, corro um bocado de bicicleta. Na verdade, eu prefiro muito mais correr de bicicleta ou correr do que ficar treinando na academia. Eu odeio ter que ir à academia para treinar. Em várias aulas, somos mais orientados tecnicamente na arte do soco, quando muito. Isso se você estiver apenas aprendendo técnicas individuais. Eu treino em academias para levantamento de peso, onde eu trabalho 2 partes do corpo por dia, quase sempre. Então, ocasionalmente, eu dou um tempo e depois volto um outro dia para malhar. Um dia peito e braços, e um outro dia os deltoides e pernas. Eu prefiro assim. É melhor você variar. Eu descobri que, geralmente, a melhor coisa a fazer é ir da carga mais pesada para a mais leve. Foi quando eu percebi que o processo de trabalhar com pesos grandes criaria massa, enquanto trabalhar com pesos mais leves seria mais indicado para criar densidade e esculpir bem os músculos. Pessoalmente, algumas vezes eu nunca estive interessado em pegar mais peso do que eu preciso para ficar em forma. A minha tendência é trabalhar com cargas mais leves. Então, para mim, ficar em forma sempre foi mais uma questão de qualidade de vida e de quanto o corpo pode suportar. De certa maneira, eu sempre cuidei da saúde, porque realmente acredito que isso é importante. Você pode erguer objetos pesados para ficar musculoso. No entanto, a resistência e a estamina são coisas com que você lida com muito mais frequência do que com apenas grandes músculos. Você vai para a academia e treina para ficar bom de corrida. Não me importa ser musculoso e não ter resistência. Se não puder correr 45 segundos na esteira, não há o que fazer. Bom, agora tem que chutar antes do seu oponente. Chega, sua perna não estava na posição correta. Vamos lá. Tá empurrando. Tá bom, tá bom. É isso aí, mais um chute. Você tá cobrindo com a perna, cuidado, hein? Isso aí, acertou. Muito bom, outra vez. É isso aí, tenta novamente. Eu quero que você melhore esse seu chute, tá bom? Lindo, você tá melhorando. Não, você tá chutando pro lado, dá um chute direto. Bom, eu sei que você pode dar um chute melhor. Tenta chutar melhor no próximo, certo? Bom, bom. Agora chuta quando o saco estiver voltando. Ainda não, ainda não. Foi bom, isso. Nenhum protetor. Então, o Sifu Bruce adaptou o uso deste protetor de futebol que nós não usamos mais. Mas isso foi muito usado durante aquele período. Este escudo é o original escudo para socos, que é o seu escudo de socos pessoal. Caso você não saiba, este aqui foi o que ele utilizou no filme O Voo do Dragão. E esse ele usou na Operação Dragão. Na verdade, foi originalmente usado para o Japão e nós apenas modificamos e usamos um capacete especial para as cabeçadas que fazíamos e para isso nós usávamos o que se tornou parte do nosso treinamento em algumas lutas onde usávamos um adversário. Ultimamente na televisão eles têm que passar, sabe? Eles têm que rodar o filme em câmera lenta porque caso contrário iria parecer como um efeito especial no filme. Eu quero dizer que o cara era rápido, ele era mortalmente rápido. Eu nunca encontrei ninguém em todos os meus treinos que fosse mais rápido. Ele se preocupava em treinar a velocidade. Eu penso em treinamentos para velocistas. O número é um fator genético. Certamente existem pessoas que são assim abençoadas, sabe? Elas são naturalmente rápidas. Mas eu acho que o treinamento para a velocidade é afinal uma questão de memória muscular. A velocidade no movimento individual é alguma coisa que, eu quero dizer, vem de você, sabe? Em questão de segundos. Se você, eu ou qualquer outra pessoa completamente destreinada trabalharmos para ficar lado a lado, encarando um corte de cena, e quando a luz vermelha piscasse e ambos soltassem um jab, provavelmente eu iria ganhar por um centésimo de segundo. Mas se falarmos de velocidade com repetição de movimento, sabe, assim como este, isso seria memória muscular. Uma pessoa destreinada seria como se sabe, eles teriam uma falha nos seus movimentos, porque eles não treinariam os seus músculos, ou eles também não treinariam suas percepções para serem capazes de reagir rapidamente para superar diferentes circunstâncias. A arte marcial é uma forma combativa da arte de expressão do corpo humano.
Você tem que se treinar nisto. Quero dizer que é melhor você treinar cada parte do seu corpo, persistindo na continuidade, tensionando, alongando tudo. Mantenha-se em movimento. Veja, a ideia é água corrente nunca fica parada, então você tem que se manter fluindo. Capítulo 7. Pense nessas coisas. A arte do Jeet Kune Do é simplesmente simplificar. Bruce Lee. Quando o oponente se expande, eu me contraio. Quando ele se contrai, eu me expando. Mesmo quando há oportunidade, eu não ataco. O ataque acontece por si só. Para mim, foi fácil como fui para o exército quando ensinava. Todo o tipo de conhecimento básico. Jeet Kune Do não é um estilo. Eu não posso ensiná-lo. Só posso ajudá-lo a explorar a si mesmo, nada mais. A honestidade é um instinto natural. Honestidade é controle. Você tem que combinar os dois em harmonia. Não se você tiver só um extremo, você será um homem artificial. E se você tiver só o outro extremo, você se tornará de repente um homem automatizado. Agora, James Coburn é um homem amante da paz. Ele é muito bom, super. Ele é super alegre e mais, sabe o que eu estou dizendo? Agora, ele aprecia a parte filosófica da arte, portanto, seu entendimento sobre ela é mais profundo. As artes marciais, que são parte integral da minha vida, vieram inteiramente do meu pai. Então, tudo que eu aprendi sobre artes marciais, eu devo a ele. Quer dizer, ele me iniciou nas artes marciais assim que comecei a andar. Ele me treinou a vida inteira até falecer e, desde então, eu continuo o meu treinamento como se eu ainda fosse um dos seus estudantes. Quer saber o que penso de mim mesmo? Como um ser humano. Porque, quer dizer, eu não quero ser do tipo que diz não me pergunte sobre o futuro, mas sobre o céu, sobre o paraíso, sobre a família. É isso o que acontece, cara. As pessoas são diferentes. Um bom artista marcial não fica tenso, mas pronto. Nem pensativo também, nem confiante. Pronto para o que possa acontecer. Quando você parte em busca do domínio da arte marcial e continua constantemente neste caminho, começará a sentir firmeza em si mesmo. E isso pode fazer com que você deixe de perseguir a busca do domínio das artes marciais. E estas divergências são coisas do tipo: quando você enfrenta suas próprias limitações, ou quando você enfrenta as limitações da sua vontade, da sua habilidade, sua coragem, sua capacidade de lidar tanto com o sucesso como com o fracasso. E quando você supera um desses obstáculos, você aprende alguma coisa sobre si mesmo. Mas, às vezes, as coisas que você aprende sobre si mesmo tendem a ser individuais, parecem conduzir a um certo sentido espiritual que as acompanha. Eu não acredito em sistemas, nem em métodos. Agora, sem sistemas, sem métodos, o que fazer? Eu encontrei o centro da minha ignorância. Este filme é dedicado às memórias de Bruce e Brandon Lee, narrado por Bruce Lee.